Bem, então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que vem a ser advérbio, tá? Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos, a adjetivos e a outros advérbios. Então, os advérbios são palavras que eu posso afirmar que elas são invariáveis. Por quê? Porque elas não vão modificar nem para gênero nem para número. Elas não vão sofrer flexões, tá? Elas vão apenas modificar a ideia das palavras com as quais elas estão se relacionando. Continuando aí a nossa leitura, sua classificação tem relação direta com a circunstância que expressam, podendo ser. Então, quais são as circunstâncias, né? Os tipos de circunstâncias que os advérbios vão expressar? Tempo, né? Vai me dar a ideia de tempo, de modo, lugar, intensidade, negação, afirmação, dúvida. Então, quais seriam então as classificações desses advérbios que vão ter a ver com as circunstâncias que eu falei anteriormente, tá? Os advérbios modificam outras palavras e sua classificação serve para entender de que forma eles modificam essas palavras. Quais sentidos serão adicionados? Então, vai adicionar sentido à palavra com a qual esse advérbio está se relacionando. Primeiros tipos de advérbios que nós vamos ter são os advérbios de lugar, que vão me dar a ideia de localização. São as palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro e fora, entre outros. Então, todos aqueles advérbios que vão me dar a noção de lugar, para qual eu posso perguntar onde, né? Eu vou identificar como um advérbio de lugar. Olha os exemplos aí, gente, ó. Meu amigo mora longe. Meu amigo mora onde? Longe, certo? Você pode vir aqui? Você pode vir onde? Aqui. Então, olha só, a resposta para essa pergunta, onde, vai ser o meu advérbio. Ó. O lugar fica atrás dessa casa. O lugar fica onde? Atrás. Tudo bem? Então, essas palavras aí em azul são exemplos aí de advérbios de lugar. Eu também tenho os advérbios de tempo, que vão me dar a noção de momento, em que momento que foi, né? Quando foi? Olha lá, são palavras que expressam tempo, período. Os advérbios de tempo mais comuns são hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, antes, depois, cedo, tarde, entre outros. Palavras que vão me expressar o momento em que a situação aconteceu, tá? Vamos lá, ó, olha os exemplos. Eu cheguei depois. Eu cheguei quando? Depois. Nós fomos ontem. Nós fomos quando? Ontem. O evento acabará cedo. O evento acabará quando? Cedo. Então, sempre a ideia do quando, tá? Então, essas palavras que estão em azul são os advérbios que estão nessas frases aí, tá bom? Eu tenho aí os advérbios de modo, que é uma lista bem extensa, tá? São os advérbios que mais tem, são os advérbios de modo. Então, vamos lá. São palavras que ajudam a entender o modo, a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorreu alguma característica, tá bom? Então, como aconteceu? De que forma aconteceu, tá? De que forma foi? Então, vamos lá. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente, tá? Entre outros. E a maioria, gente, ó, antes da gente continuar lendo, a maioria das palavras terminadas em mente, tá? Igual rapidamente, vagarosamente, lentamente, tá bom?
Então, vamos continuar a leitura, ó. Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbio, de modo acrescentando o sufixo mente. Então, vou pegar lá um adjetivo, né? Vou acrescentar o mente, então vou estar transformando esse adjetivo em advérbio, tá? Por exemplo, advérbio lento. Aliás, perdão, gente, o adjetivo lento. Vou transformar lento em advérbio, ele vai virar lentamente, tá bom, gente? Então, eu vou fazer o acréscimo desse sufixo mente. Lembrando que quando eu falo de sufixo, eu estou falando de pedacinhos que eu vou acrescentar ao final de uma palavra, tá bom? Então, vamos para os exemplos. Você acabou rapidamente, tá? De que modo você acabou? Rapidamente. Tudo ficará melhor. De que modo ficará? Melhor. Vocês escrevem perfeitamente, né? Vocês escrevem como? Ó, eu também posso usar a pergunta como. Perfeitamente. Ela era naturalmente cacheada. Ela era como? Naturalmente. Tá? Então, essas palavras que estão aí em azul são exemplos de advérbios que foram colocados nessas frases. Advérbios de intensidade, né? Aí, intensidade vai me dar a noção do tamanho que foi, né? São as palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou a característica do adjetivo, ou seja, qual foi a intensidade, quanto intenso foi. Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, entre outros. Vamos ver alguns exemplos colocados em algumas frases. Você quer mais suco? Olha aí o mais. Façam menos barulho. Ela está meio cansada, né? E aí eu vou abrir um leque aí sobre essa palavra meio, né? Tem gente que coloca, ela está meia cansada. Gente, não usa meia, não é usado, porque olha só, advérbio ele não tem mudança para feminino e ele não tem mudança para plural. Então, ela está meio cansada. Meia é aquele objeto que nós colocamos no nosso pé. Então, meia não tem nada a ver com advérbio. Meia é um substantivo, né, feminino. Então, vamos tomar cuidado, tá? Nós éramos bastante quietos. Então, qual era a intensidade? Bastante. Corríamos muito rapidamente. Quanto nós corríamos? Muito. Então, essas palavras que estão aí em azul destacadas nas frases são exemplos de advérbios de intensidade colocados nessas frases, tá bom? Os advérbios de afirmação, como o próprio nome já diz, se eu estou afirmando alguma coisa, eu estou dizendo que sim, né? Certo? Basicamente é isso. São as palavras que complementam ou reforçam o sentido de afirmação. Os advérbios de afirmação mais comuns são sim, certamente, realmente. Então, são praticamente esses três. Sim, certamente, realmente. Entre outros. Então, vamos lá. 2 exemplos aí para nós analisarmos. O jurado criticou positivamente nosso trabalho. Bem, se ele criticou positivamente é porque há uma afirmação. Eu certamente tirarei férias em breve. Se eu estou dizendo que certamente vou tirar férias, né? Isso quer dizer que com certeza, né? Há uma certeza de que eu vou tirar férias. Tudo bem, pessoal? Então, essas palavrinhas em azul aí são exemplos de advérbios que foram postos nessas frases, tá bom? Os advérbios aí de negação, contrário ou de afirmação, negação, né? Eu vou dizer que não, tá? E aí eu já peço perdão pelo barulho dos cachorros, gente. Aqui eu tenho 2 cachorros, mas vamos lá. Nós precisamos gravar aulas, né? São as palavras que complementam ou reforçam o sentido de negação, tá? O sentido de dizer não, né? Os advérbios de negação mais comuns são não, nunca,
jamais, entre outros, tá? Então, praticamente esses três, tá? Não, nunca, jamais. Tem outros? Tem, mas com a mesma ideia desses aí, tá? 2 exemplos. Não fizeram questão da nossa presença. Então, o não aí é um advérbio de negação. Cláudio jamais faria uma coisa assim. A palavra jamais, que está em destaque, também é um advérbio de negação. Continuando aí, mais uma vez peço perdão pelo barulho do cachorro, tá? Mas aí a gente precisa gravar a aula, tá? Mas eu creio que dê para acompanhar. São palavras, né, os advérbios de dúvida. Agora são os advérbios de dúvida. São as palavras que dão a ideia de dúvida, ou seja, você não tem certeza se aquilo, né, vai acontecer ou não. Os advérbios de dúvida mais comuns são talvez, provavelmente, eventualmente, quiçá e porventura, tá? São esses advérbios que vão me dar a noção de dúvida. Eu quero saber o que é quiçá, né? Quiçá, aí nesse quadrinho ao lado na direita, ó, significado de quiçá, que pode ou não acontecer de uma maneira possível, mas que não se tem certeza, talvez, porventura. Então tem a mesma ideia de talvez, de uma possibilidade de acontecer. Então, a palavra quiçá me dá aí uma dúvida. Então, um exemplo, ó, quiçá desta vez o Brasil se consagra campeão. Você tem certeza que o Brasil vai se consagrar campeão? Não, né? Então, eu poderia substituir aí a palavra quiçá por talvez. Talvez desta vez o Brasil se consagra campeão, tá bom? Então, aí 2 exemplos aí de advérbios de dúvida. Provavelmente sairemos ao anoitecer, né? Então, a palavra provavelmente aí que está em destaque, né? Destacada em azul, é um exemplo aí de advérbio de dúvida. Talvez essa não seja a melhor escolha. Então, a palavra talvez também, que está em destaque, também se apresenta aí como um exemplo também de advérbio de dúvida. Espero que vocês tenham entendido. Desculpem aí os barulhos, tá? Mas façam as tarefas propostas na apostila, deem uma lida na apostila. Se você por acaso não entendeu alguma parte desse vídeo, retorne esse vídeo, assista de novo, pare, anote o que está escrito nos slides, tá bom? Tenha também no seu caderno estas informações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Take